Bom dia, mais um dia do nosso desafio 40 dias no altar. Ora para mais um dia, pega seu café, seu chá, sua água, se prepara para a gente poder orar, falar com o Senhor, ter um momento de conexão com Ele. Bom dia, vovó, bom dia, Neia, bom dia, Lele Kids, bom dia, Rose, bom dia, Nath, bom dia, Letícia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Gente, eu tô falando muito baixo, eu tô falando baixinho porque o povo tá dormindo ainda. Ai, Senhor. Vamos esperar só uns minutinhos pro pessoal entrar. Vem cá, dá bom dia. Vem aqui falar bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui, adotei. Peguei pra mim. Hã? Você sempre fala isso. Eu sempre falo isso. Bom dia, Silvia. Bom dia, Ana. Bora para mais um dia? Gente, como vocês estão? Como tá sendo o desafio para vocês? Tá sendo fácil? Tá sendo desafiador? Estão firmes? Tá sendo leve? Tá sendo pesado? Como está sendo o desafio para vocês? Para mim tá sendo desafiador, eu já falei, né? Tá sendo bem desafiador. E toda vez que a gente tá fazendo jejum, toda vez que a gente tá matando a nossa carne, a nossa carne vem à tona. Em qual sentido? Coisas que estavam ocultas. Então, pensamentos, sentimentos, coisas que vocês não viam, não percebiam antes do jejum, vocês começam a perceber agora. E aí, de repente, você tem um pensamento e você fala assim, meu Deus, eu nem sabia que eu pensava isso. Obrigada. Eu nem sabia que eu pensava isso. Eu nem sabia que eu tava com isso, que eu tinha isso. Que eu agia assim. Eu não tinha visto em mim esse comportamento. Ou tal comportamento. Por que no jejum isso vem... Opa, olha, gente. Quase que caiu o celular. Por que no jejum isso vem à tona? Porque você está matando a sua carne. Quando você não está jejuando, a sua carne ela está comandando. É ela quem está dirigindo a sua vida. Mas quando a gente começa a fazer o jejum, a gente começa a matar a carne. E o espírito começa a sobressair sobre a carne. E nesse momento, ele começa a revelar tudo que estava oculto. Tudo que você normalizou. E é um choque. Eu não sei pra vocês, mas eu sempre fico assim, muito chocada, porque eu falo, meu Deus, mas em que momento eu entrei? Em que momento eu me tornei essa mulher? Em que momento esse pensamento se tornou normal? Em que momento eu normalizei essa situação? E eu fico pensando sobre isso. É óbvio que não adianta, né, gente? Não adianta a gente ficar pensando, porque o que foi, foi. Não vai voltar, o tempo não vai mudar. Mas eu penso sobre isso. E hoje, na palavra de hoje, eu tava pensando num livro, num vídeo que eu vi esses dias. E aí eu falei, acho que eu vou falar sobre isso. E essa passagem, ela tá em Esdras 10. Ela vai falar sobre as mulheres estrangeiras são mandadas embora. A gente precisa tomar um café pra acordar.
ela fala sobre as mulheres estrangeiras são mandadas embora. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Fica de tarefa de casa vocês lerem o capítulo inteiro, porque ele é longo, mas vocês vão entender do que eu tô falando, do que eu vou falar para vocês. Enquanto Esdras orava e fazia confissões, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então, olha esse detalhe, choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: temos sido infiéis para com o nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a lei. Levanta-te, pois a questão está em tuas mãos, e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. O que aconteceu aqui? O Senhor, Deus deu uma ordem para eles. Uma ordem. Qual é a ordem que Deus deu para eles? Para que eles não se casassem com mulheres estrangeiras. Para que eles se casassem somente com mulheres do povo deles aí. Mas o povo desobedeceu ao Senhor. Eles se casaram com mulheres estrangeiras. Fizeram alianças com essas mulheres. Porque o casamento, ele é uma aliança. E aí, Deus foi lá e pesou a mão sobre eles. Por quê? Porque eles desobedeceram. Mais uma vez, a gente falou sobre isso ontem em outro contexto, né? Deus pesou a mão sobre eles. E eles começaram a transgredir os mandamentos, a realizar casamento com esses povos. E esses povos que eles se casaram, eles praticam abominações. Mas eles foram lá e se casaram. O Senhor, Deus é Deus de justiça. Escreve aí se você estiver anotando. Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. E aí esse povo se reuniu. É no último capítulo de Esdras. Ele se reuniu e eles falaram: vamos orar. Então Esdras orava e fazia confissões, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus. O que Esdras fez? Ele foi lá no templo, se prostrou, deitou e chorando começou a fazer o quê? Confissões. Ele começou a confessar todas as abominações, toda a desobediência. Ele começou a confessar que ele tinha se casado com mulheres estrangeiras. Ele começou a confessar. Confessar para quem? Para Deus. Para receber o quê? Quando a gente confessa para Deus, nós recebemos perdão. E com ele se ajuntou uma grande multidão de mulheres e crianças que também choravam amargamente. Então, pensa no quanto esse povo estava sofrendo, porque eles não estavam só chorando, eles estavam chorando amargamente. Então chega Secanias e fala: temos sido infiéis com o nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras dentre o povo da terra. Mas mesmo assim ainda há esperança, Israel. Quer dizer, mesmo que a gente tenha pecado, mesmo que a gente tenha desobedecido ao Senhor, mesmo que a gente tenha praticado de abominações, ainda assim há esperança para nós. Façamos agora uma aliança com Deus. Quer dizer, eles tinham feito uma aliança com povos estrangeiros. E o Senhor está falando: faça uma aliança agora com Deus.
de mandar embora todas as mulheres. Então pensa bem, pensa em casamento. Eles se casaram com essas mulheres. Eles tiveram filhos, eles tinham uma família. Mas eles fizeram uma aliança com Deus de mandar embora essas mulheres, essas crianças, de mandar embora. E aí, assim eles fizeram. Eles romperam essas alianças com essas mulheres que não era para ter sido feita. E a partir do momento que eles romperam essas alianças, o conserto veio. O conserto veio. Deus parou de pesar a mão sobre eles. Deus começou o quê? A ouvi-los novamente. Mas o que eles tiveram que fazer? Romper alianças que não deveriam ter sido feitas. Alguém está entendendo o que eu estou falando, gente? O que o Senhor está falando para você hoje é: você precisa romper as alianças que nunca deveriam ter sido feitas. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. Você precisa refazer a sua aliança com o Pai. Você precisa se prostrar, chorar, confessar, renunciar e refazer a sua aliança com Deus. Tchau, como que eu vou saber qual aliança eu fiz que foi errada? Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, existe alguma aliança? Presta atenção, nós fazemos pactos com demônios através de pessoas. Existem pactos que são feitos através de pessoas, através de ambientes. A partir do momento que a pessoa entra num bar para beber, num lugar de prostituição, de bebida, de confusão, de briga, num lugar onde o inimigo reina, e ela senta naquele lugar, como se não tem nada a ver. Ela está fazendo um pacto com os demônios que estão ali, que governam ali. Ela está falando: eu estou entrando no ambiente de vocês, e se eu estou na casa de vocês, vocês têm permissão para fazer o que vocês quiserem. A gente chama isso de brecha, de porta aberta. Eu dei uma brecha para o inimigo. Mas as pessoas acham que não tem nada a ver. Mas com Deus é sim, sim. Não, não. Não tem, mas é mais ou menos. Não, ou é sim ou é não. Com Deus não tem meio termo. Não fazei é não fazei. Fazei é fazei. Desfazei é desfazei. É um só. É uma conversa só. Mas como será que foi para esse povo renunciar a essas mulheres? Será que esse povo renunciou a essas mulheres sorrindo? Ai, que alegria! O Senhor mandou eu mandar minha esposa embora e desfazer a aliança com ela. Eu estou tão feliz. Porque não foi um homem da terra que fez isso, desse povo. Foram todos. Todos os que haviam se casado com mulheres estrangeiras desfizeram essa aliança. E a partir do momento em que eles desfizeram, o conserto veio. Então tem muita coisa na nossa vida, na sua vida, na minha, que só vai fluir quando a gente desfizer as alianças. Quando a gente tirar fora aquilo que não agrada ao Senhor. Esses dias eu falei para vocês que eu queimei os bonecos, né, da constelação. E eu tava arrumando a minha casa. Eu fui pegar uma caixinha, gente. Uma caixinha assim, sabe essas caixinhas de casamento? Que você vai em casamento e você ganha tipo uma lembrancinha, uma caixinha. E aí eu olhei a imagem da caixa e aquilo me deu um sentimento ruim, sabe? Só que aquela caixinha nunca me incomodou. E é uma caixinha que eu sempre pego, porque tem umas coisas minhas lá. E nunca me incomodou. Só que naquele momento me incomodou tanto que eu peguei um outro potinho, coloquei as coisas lá, peguei essa caixinha e falei: vou jogar isso fora. E eu joguei fora. Joguei fora. Então, você precisa começar a dar ouvido à sua intuição. Porque a nossa intuição
ela fala conosco o tempo todo, que é o Espírito Santo, ele nos direciona. Às vezes é uma roupa. Ai, Chá, mas o que tem a ver? Porque existem objetos consagrados. Existe roupa consagrada. Não é brincadeira o mundo espiritual, gente. A gente tem que estar atenta, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, mostra para mim se na minha casa tem algo. Se eu peguei em algo, se eu coloquei algo aqui, se eu fiz uma aliança com alguém através de um objeto. Me mostra. Eu lembro da história de uma moça que ela me contou que a filha dela ganhou uma boneca. E ela falou assim que desde que essa boneca entrou em casa, a filha dela mudou. Tava mais irritada, nervosa, tendo muito pesadelo. E aí um dia ela foi na igreja e um pastor chamou ela. E aí começou a profetizar sobre a vida dela e falou assim, na tua casa entrou uma boneca. E essa boneca, e começou a falar que a boneca tinha sido feito trabalho na boneca. E aí falou, é por isso que a sua filha tá do jeito que ela tá. Queima aquela boneca. E aí, beleza, ela chegou em casa, ela foi, pegou a boneca, e eu faria a mesma coisa, de curiosa que somos. Ela abriu a boneca. Ela pegou uma faca e abriu a boneca. Quando ela abriu a boneca, tinha um trabalho de macumba dentro da boneca. Só que essa boneca, ela ganhou da patroa dela. Ela trabalhava numa casa de empregada. A filha dela tinha ganhado uma boneca, não gostou da boneca, e ela deu a boneca pra essa moça, que era funcionária dela, e ela levou pra filha dela pra brincar. Mas não tem nada a ver, mas tinha um trabalho lá. Aqui, ó. Deus me incomodou pra tirar as roupas que eu não uso do guarda-roupa. Gente, sim, a gente precisa retirar, às vezes a gente tá pedindo um novo, Senhor, renova, faz tudo novo de novo, renova o meu casamento, a minha vida, renova o meu financeiro. Só que não tem espaço. Você olha para sua casa, você é acumuladora. Você acumula um monte de coisa que você não usa. Às vezes o guarda-roupa tá abarrotado de roupa, mas não é porque você usa aquelas roupas, é porque você tem apego. Apego é o quê? Idolatria. Todo apego é uma idolatria. Por que é uma idolatria? Porque eu tenho dificuldade de desapegar aquilo, porque eu idolatro aquilo. Então você idolatra um sapato, uma roupa, um objeto, um trabalho, coisas, pessoas, situações. E aí o Senhor tá assim, minha filha, se você não consegue desapegar de um pedaço de roupa, como que eu vou te dar? Se eu te der algo maior, você vai idolatrar aquilo também, porque você idolatra as suas roupas. Vocês estão entendendo? Você idolatra o seu marido. Eu vou na igreja se o meu marido for. Então você não está indo na igreja porque você está buscando a Deus. Você está indo na igreja para o seu marido ir junto. São coisas diferentes. Eu não vou na igreja porque eu tenho filho. Então a sua idolatria está no seu filho. Gente, tudo que nos rouba da presença do Senhor, tudo que nos rouba da sensibilidade do Senhor, isso é idolatria. É idolatrar. Naquela época, antigamente, eles faziam imagens de barro, escultura, deuses. Hoje, eles fazem bonecos. Hoje tem roupa. Eu sou tão apegada a essa roupa, eu guardo ela desde quando eu tinha 15 anos. Hoje você tem 50 e a roupa tá lá no seu guarda-roupa. E você não consegue, não consigo, porque é uma lembrança afetiva. Lembrança do quê? Quando você morrer e chegar lá no céu, você vai, Deus, eu vou levar isso aqui junto comigo. Porque isso aqui é uma lembrança afetiva. Gente, acabou, passou. Não vai voltar. Então, existem alianças que precisam ser desfeitas para que o conserto possa vir. Às vezes a sua aliança é com uma amiga. Chá, mas eu amo ela. Ama, mas você não conhece os pensamentos dela. Você não conhece a intenção dela. E o Senhor está falando assim, tira essa pessoa da tua casa.
Não deixa essa pessoa entrar na tua casa. Gente, quem é casado, não deixa ninguém ter acesso ao seu quarto. O seu quarto é um lugar de intimidade. Ah, mas ela é minha amiga. Não. Não deixa entrar no seu quarto. Não deixa sentar na tua cama. Não tem acesso. Lá em casa, as pessoas assim, né? Os meus amigos, eles não têm acesso ao meu quarto. E são poucos amigos. Bem poucos. Eu conto nos dedos. Mas a porta do meu quarto fica fechada. Porque o meu quarto é o meu lugar de intimidade. A gente tem que ter esse discernimento. A pessoa tá vindo na minha casa, ela não precisa conhecer a minha casa toda. Não é porque uma pessoa... eu vou receber uma amiga aqui em casa. Amiga, vem aqui. Olha, esse aqui é o meu quarto, esse aqui é a minha sala, esse aqui é o quarto do meu filho, esse aqui é a lavanderia, esse aqui é o banheiro, esse aqui são as minhas calcinhas, esse aqui são os meus sutiãs, esse aqui é as cuecas do meu marido. Pra quê? Você tá vindo aqui na minha casa. Você vai conhecer a sala, vai conhecer a minha cozinha. Você não precisa mostrar a tua casa inteira pra pessoa. Não tem necessidade. A pessoa pode ter acesso só o quarto, só a sala e a cozinha ali, o ambiente em que vocês vão ficar ali e pronto. Você não precisa levar a pessoa para fazer um tour pelo teu guarda-roupa. Não, isso é amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que nós fazemos alianças erradas. Quantas alianças erradas eu fiz no meu trabalho aqui no digital? Quantas alianças? Eu me aliancei e Deus não deixava ir. Não ia. Não ia. Eu lembro um dia, gente, que eu tava num evento. E aí nesse evento teve um pitch, que é o quê? Uma venda para uma mentoria do digital. Já compartilhei, Jaque. Você vai ler Esdras 10, que é a palavra de hoje. E aí eu fui nessa mentoria, tava num treinamento, e nesse treinamento teve um pitch, que é o quê? Uma venda para uma mentoria voltada pro digital. E assim, uma mentoria, gente, com os maiores players do mundo, do digital, tipo os tops dos tops dos tops. E aí na hora que ele falou o valor da mentoria, 40 mil reais. Eu não tenho, assim, se você tem crença... por que você tá falando o valor? Se você tem crença financeira, se você tem problema com dinheiro, se quando eu falo 40 mil reais isso te incomoda, você precisa se tratar, precisa curar a sua crença financeira, senão você nunca vai acessar a prosperidade. 40 mil reais, quando eu tinha 20 anos e não tinha nada na vida, não sabia nem o que eu ia ser, era... tipo, algo inalcançável. Eu nunca imaginei que eu poderia ter 40 mil reais. Depois que eu fui quebrando barreiras, hoje falar sobre 40 mil, 50 mil, 100 mil não é algo absurdo para mim. Mas eu já estou te falando, porque quando eu falo sobre dinheiro, você se sente ansiosa, seu coração acelera, você se sente incomodado, você carrega crenças negativas com dinheiro. E você precisa ser tratado. Precisa ser curada disso, senão você vai viver na pobreza, vai viver para pagar a conta, tá? E aí eu fui, 40 mil reais, ele falou. Aí eu e o Thiago assim, e eu tava assim, meu Deus, isso aqui, se eu entrasse nesse negócio aqui, eu tenho certeza que eu ia bater 1 milhão no digital. Eu tenho certeza absoluta. E a gente lá, quando vê o Thiago, olha pra mim e fala assim, amor, vamos entrar. Aí eu olhei pra ele, falei assim, amor, são 40 mil. Tipo, não é 400 reais, porque eu também sei o valor do dinheiro, tá, gente? Eu não trato o dinheiro como se não fosse nada. São 40 mil, tipo, é um carro. Ele, você acha que você consegue fazer se você entrar? Eu falei, amor, eu sei do meu potencial. Ele, então vamos entrar. E aí a gente foi. Nesse momento, o Thiago falou que sentiu Deus falando pra ele que era pra gente entrar.
Mas a gente não orou, a gente não buscou confirmação, nada disso. Foi na emoção, não foi nem Deus falando, foi a emoção dele. Olha como que é importante a gente saber discernir a nossa emoção, a voz do inimigo e a voz de Deus. Porque naquele momento, hoje eu sei que não foi Deus, não foi nem o inimigo, foi a emoção dele. E a gente entrou. Aí eu fui no primeiro treinamento, fui no segundo, fazia o quê? Não, fui no primeiro treinamento, fazia 3 meses que eu tava nessa mentoria. E aí teve um evento presencial, eu fui. Quando eu cheguei lá no evento, o Espírito Santo fala assim pra mim: sai agora. E eu, sai agora? Como assim? Eu falei: Deus, o Senhor falou com o Tiago que era pra gente entrar. Eu cheguei aqui, o Senhor tá mandando eu sair. Eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça. Fiquei no treinamento, gente. Participei de todo o treinamento todos os dias. No último dia, teve uma festa. E nessa festa tinha uma cadeira com as plaquinhas de faturamento do digital. Então, plaquinha de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Tinha as plaquinhas lá. E uma poltrona para tirar foto. Eu sentei na poltrona para tirar a foto. Aí alguém tava tirando a foto pra mim e eu toda animadinha, toda feliz de estar naquele lugar. Quando vê, Deus fala assim, ó: Deus e Espírito Santo, eles são um só. Deus fala assim: eu não vou dividir a minha glória. Cara, naquela hora me veio uma tristeza tão grande no meu coração. O meu coração se entristeceu de uma forma. Por quê? Porque as plaquinhas eram Deus era, Deus sei lá o quê, Deus sei lá o quê, Deus PTO, eram deuses da mitologia grega. Cada plaquinha era um deus. E aí o Espírito Santo falou assim: eu não vou dividir a minha glória. E naquela hora eu saí de lá entristecida, chateada. Eu falei: cara, eu não tô entendendo é nada. Deus manda eu entrar, eu chego aqui, Deus fala pra eu sair, depois eu sento lá e acontece aquilo. E eu tava confusa. Eu tava bem confusa. E eu tava triste, porque eu queria muito estar lá. E aí eu peguei... Entenda uma coisa, gente, que... Por que Deus não divide a sua glória? Porque se eu tivesse prosperado dentro daquela mentoria, eu ia falar que foi a mentoria XPTO que fez eu bater 1 milhão. Vou dar um exemplo para vocês, que foi aquela mentoria que fez com que eu fizesse aquilo, e não Deus. Não foi Deus, foi a mentoria. Eu ia pegar uma plaquinha da deusa, sei lá qual deusa que era das placas lá, e eu ia pegar... Eu vou falar para vocês aqui, ó. Tinha o Zeus, a Hera, o Afrodite. Afrodite é a deusa da sedução. Imagina eu sendo casada, é a deusa da sedução, da prostituição. Eu pegar uma placa da Afrodite e colocar no meu quarto, na minha sala, na minha casa. Eu tô dando legalidade para o quê? Para um demônio. Qual demônio? Da prostituição. Eu sendo casada e eu colocando uma plaquinha lá na minha casa. Então o Senhor sabia que o meu coração ia se desviar, ia dar toda a honra e toda a glória para aquele lugar. E o Senhor falou que não, sai agora. E aí eu voltei para casa e eu falei pro Tiago, falei: amor, aconteceu isso, vamos orar e pedir confirmação pro Senhor, porque assim eu tô confusa. E a gente começou a orar e começou a pedir confirmação para Deus, e quando vê, Deus pega e fala: sai agora, de novo. Deus só foi falando que era para eu sair. E aí, o que eu fiz, gente? 4 meses. Eu tinha 1 ano de acesso à mentoria. 4 meses de acesso à mentoria. Eu tava com 4 meses e eu falei assim: eu não vou mais.
Eu não vou mais. E aí, o que eu fiz? Eu abri mão. Eu não fui mais. Eu não fui mais. Simplesmente não fui mais. Não participei mais. Não pedi, não teve reembolso. Porque eu sei da minha responsabilidade. Eu escolhi entrar. Eu decidi entrar. Foi uma escolha nossa. Eu também não seja pilantra, sabe? De você, mas eu paguei, agora eu desisti e agora eu quero de volta. Não, não é assim que funciona. Quando você comprou, você escolheu. Se você quer sair, você também está escolhendo. Você vai ter que arcar com a responsabilidade física, emocional e financeira daquilo. Então, não ouvir a voz de Deus e não discernir corretamente a voz de Deus tem um preço muito alto. A minha mãe tá olhando pra mim e eu não tô entendendo. É de orgulho, né, mãe? Fala. Deus é Deus, não. Pois é. Sua glória com ninguém. Até perdi onde eu tava aqui. Tudo que você faz tem um preço. Tudo que você faz tem um preço. Então, não ouvir a voz de Deus, não discernir a voz dele e não pedir confirmação daquilo que ele está te falando, tem um preço. Qual que foi o preço? Foi o meu emocional, o meu tempo que eu dediquei e o financeiro, que custou mais de 40 mil. Por quê? Porque teve deslocamento, teve treinamento, teve hotel, teve alimentação, teve um monte de coisa. Então esse foi o preço que eu paguei por uma aliança que eu fiz sem o consentimento do Senhor, sem o consentimento de Deus, sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus. Entende? Então, assim, eu desfiz essa aliança. Existem alianças que você precisa pedir ao Senhor: Pai, me mostra quais alianças eu fiz que não agradam a Ti. Sim, aí eu conheci pessoas maravilhosas também. A Fabi, eu conheci lá, conheci outras pessoas incríveis. Mas, gente, vocês entendem? Tudo tem um propósito. O Senhor estava ali nos treinando, nos ensinando. Ele deixou a gente ir. Ele deixou a gente quebrar a cara. Para Ele também falar para nós o quê? Que Ele é nosso único Deus. E que Ele não vai dividir com nada. Ah, mas não tem nada a ver, é só uma plaquinha de uma deusa. Não tem nada a ver. Vocês querem que eu fale qual demônio tem atrás? Porque não é brincadeira. Eu tenho experimentado de coisas espirituais inimagináveis. Inimagináveis. Sobrenaturais. Sobrenaturais que eu não sei explicar. Eu não sei nem se eu choro, se eu falo, meu Deus, misericórdia, Pai do céu me socorre, Jesus me ajuda, Espírito Santo me sustenta. É um misto, sabe? Aqui, eu me arrepio. Ontem meu esposo me contou uma história bem pesada. Até pouco tempo não imaginava o quanto a maldade existe. Precisamos nos blindar de Deus. Sim, gente. Sim, não é porque você é uma pessoa boa que todas as pessoas são. Não é porque você é uma pessoa que tem princípio, que tem índole, que tem caráter, que todas têm. Tem gente que faz maldade gratuita. Tipo assim, a pessoa ela não gosta de você simplesmente porque ela não gosta de você. Você nunca fez nada pra ela. Mas ela não vai com a tua cara e ela não gosta de você. E isso pra ela, e pronto, acabou. O fato de você existir na Terra, pra ela já é a morte. Mas por que ela não gosta de mim? Então, existem pessoas que fazem maldade gratuita. É gratuito. 100% gratuito, entende? Não tem explicação. Tem gente que não gosta de mim porque não gosta de mim. O que eu fiz pra essa pessoa? Nada. Muitas das vezes são pessoas que eu ajudei, que quando precisou eu tava lá. Quando eu tava lá. Esse tempo atrás, tem um tempinho já, uma seguidora mandou uma mensagem no meu direct e ela falava assim: Tchau, eu fui num salão cortar cabelo, fazer meu cabelo, fazer unha, uma coisa assim. E eu tava lá e chegou uma moça.
E essa moça, a cabeleireira, ela gosta de você. Ela te segue, ela te acompanha. É uma menina que quando eu morava aqui em Ubatuba, tô em Ubatuba já. Quando eu morava aqui em Minas, eu fazia unha com ela. E aí ela começou a falar de mim, ela tocou no assunto. Nossa, a Chau tá tão linda, a Chau mudou tanto, a Chau não sei o quê. E ela começou a falar de mim, a cabeleireira. Aí essa moça que chegou começou a meter o pau em mim. Ela falou assim, Chau, ela falou coisas absurdas de você. Mas assim, coisas pesadas, coisas de maldade mesmo. E ela começou a falar tanta coisa ruim, o ambiente ficou pesado. Ficou aquele clima super chato. E eu não aguentei. Eu virei pra ela e falei assim, olha, eu conheço ela, eu conheço a história dela, eu tava perto, eu vi tudo que aconteceu. E eu adoro ela. Ela falou adoro, né? Mas não é o certo a gente falar. Eu adoro ela. Eu amo ela. Eu amo o conteúdo dela. Eu amo ela como pessoa. E aí essa pessoa que tava lá, essa mulher, ela começou a me defender. Aí a outra que tava metendo pau ficou sem graça e ficou quieta. Aí ela falando, eu falei, mas que salão que é? Eu falei, mas como que é essa pessoa, né? Que tava mulher, a gente é curiosa, né? Como que é essa pessoa? Ela falou, eu falei assim, ela chama tal? Ela falou, chama. Esse é o nome dela. Eu falei, cara, que loucura. Porque essa pessoa que tava lá falando coisas horríveis de mim, foi uma das pessoas que eu ajudei muito quando eu tava aqui. Eu dei emprego pra ela. Eu ajudava ela a olhar o filho dela quando ela precisava. Ela tava lá junto comigo. Ela viu as traições, ela viu as mentiras, ela viu tudo. Ela viu o quanto eu chorava, ela viu o quanto eu sofria. Ela é uma pessoa assim que ela me viu na lama. Sabe quando você tá no lamaçal, sabe quando você tá destruída, você tá acabada, você tá tipo assim, você não tem mais vida, você não... Tipo, eu tava morta por dentro. E essa pessoa tava lá do meu lado, eu tô aqui. Se você precisar de qualquer coisa, não, isso vai passar. Nossa, o que ele tá fazendo com você é horrível. Como pode um homem fazer isso com uma mulher? Como pode um homem deixar o filho assim? Como que não sei o quê? E ela tava lá, tipo, me apoiando, sabe? Me ajudando. Eu achei que ela tava me ajudando. Mas, gente, a pessoa tava lá metendo pau em mim, sendo que ela tava lá, ela viu tudo. E eu ajudava ela. Então, tipo, por que ela fez isso? Porque isso é da índole e do caráter dela. Isso reflete quem ela é. Porque ela sabe a verdade. Ela sabe. O que eu tô falando pra vocês... E a minha mãe é muito sensitiva. A minha mãe não gostava dela. A minha mãe falava, tem alguma coisa errada nela. E eu falava, não, mãe, é coisa da tua cabeça. Ela é tão boazinha. Ela me ajuda com a Adria. Quando o pau tá pegando fogo, se eu precisar que ela fique com a Adria, ela fica. Ela tá sempre ali disponível. Minha mãe não, tem alguma coisa com ela, tem alguma coisa errada com ela. Eu não gosto dela. Abre teu olho, presta atenção. E eu lá, cega. Já tava vivendo no caos, né, gente? Num turbilhão de coisas. E a pessoa tava lá. Então, entende que às vezes aquela aliança que você tem hoje, que você fala assim, não, mas eu gosto dessa pessoa, mas você sente que no fundo tem alguma coisa errada, dê ouvido à sua intuição. Para pra observar certinho. Não, mas ela é uma pessoa que me apoia. Mas às vezes a intenção dela não é te apoiar. Às vezes a intenção dela é colher informações para meter o pau em você, para usar contra você. E você tá dando armamento para essa pessoa. Você tá contando da sua intimidade, você tá contando do seu casamento. Você tá falando coisas pessoais. Você tá abrindo coisas que não é para abrir. Você está abrindo coisas que é para você falar só com o seu marido. Então existem alianças que precisam ser rompidas. Quais alianças você fez que precisa ser rompida? Às vezes é uma sociedade. Você entrou numa sociedade sem consultar o Senhor. Você entrou num relacionamento, você está namorando. Está noiva, não casou ainda, né? Casamento é outra coisa. E você não consultou a Deus.
se esse casamento, se esse relacionamento é de Deus, porque senão você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Eu namorei 8 anos, fiquei 2 anos solteira. Depois ele veio atrás de novo. Quando ele veio atrás, eu estava firme na igreja. E aí, eu fui num culto, já contei isso aqui pra vocês, mas vou contar de novo. Eu fui na igreja e eu cheguei lá na frente, ele vindo atrás, e eu falei, Deus, ele tá vindo atrás porque o Senhor é do Senhor ou não é do Senhor? Me dá uma resposta. Mas assim, eu não falei nada com ninguém. Eu fui no culto, aí eu cheguei lá na frente e falei, pastor, eu queria uma oração. Aí o pastor, tá acontecendo alguma coisa? É algo específico? Eu falei assim, não, eu queria só uma oração. E aí ele veio e começou a orar por mim. Aí quando veio ele falou assim, ó, Deus manda dizer pra você que a resposta é não. Não é ele o homem que o Senhor preparou pra você. E aí eu fiquei assim, olhando pra cara dele. Ele terminou a oração, eu saí do culto com raiva de Deus. Eu saí do culto assim, ó, revoltada com Deus. Eu falei, como assim não é do Senhor? Porque eu tenho orado para o Senhor fazer a sua vontade, eu tenho orado para o Senhor, e Ele veio atrás de mim, e Ele disse que me ama, que quer ficar comigo, que eu sou a mulher da vida dele. Ele se arrependeu, Ele está vindo atrás de mim. É o Senhor sim que mandou Ele, porque se não foi o Senhor que mandou, foi quem? Foi o Senhor sim, porque eu não queria aceitar, eu não queria que fosse feita a vontade de Deus, eu queria que fosse feita a minha vontade. E aí, sabe o que eu fiz? Eu ignorei. Eu falei, vou ficar com ele sim. E eu vou mostrar pra todo mundo que ele me ama, porque eu tava no orgulho, eu tava no ego. Eu nem gostava dele mais, gente. Mas eu queria o quê? Alimentar o meu ego. Eu queria mostrar pra todo mundo que aquilo que eu falava era verdade, que ele corria atrás de mim. Só que sabe qual que foi engraçado? Porque na época eu era muito inocente. Eu era muito imatura, muito imatura. Que ele pediu para voltar justo quando eu recebi a minha herança. Porque eu tinha uma herança. Quando meu pai faleceu, ele deixou uma herança. E aquela herança tinha saído há 2 meses. E eu tinha recebido aquela herança fazia 2 meses. E deu 2 meses e ele começou a vir atrás de mim. E eu te amo, você é a mulher da minha vida, e blá blá blá. E aquela ladainha toda. E eu inocente. Inocente assim, imatura, orgulhosa, arrogante, egocêntrica, autoritária, mandona, e aquela coisada toda que vocês já sabem. Eu vou ficar com ele. E fiquei com ele. Fiquei, engravidei, casei. E antes do Adrian fazer 1 ano, 1 mês antes, 30 dias antes do aniversário do Adrian, de 1 aninho, eu descubro que ele tinha uma amante, que fazia mais de 1 ano que ele estava com ela, e que essa amante estava grávida. E o neném estava quase nascendo. Chau, você tem algum problema com isso? Não, gente, já está resolvido. Eu estou falando para vocês como testemunho de vida, porque esse é o meu testemunho, essa é a minha história. O que eu fiz? Eu fiz uma aliança errada. Eu fiz uma aliança sem consultar o Senhor. Quer dizer, consultando ao Senhor e desobedecendo ao Senhor. Deus falou que não. E eu não quero nem saber, eu vou. E Ele nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele deixou, tá bom, então vai. E aí eu comi o pão que o diabo amassou, pisou em cima. Tem um vídeo no Instagram de uma mulher. E aí ela tem um outro cara lá, um ator fantasiado do diabo. Aí ela pega o pão de sal assim, ela pega o pão na mão. Aí no café da manhã ela pega o pão, aí ela faz assim, ó. E ela bate no pão, ela soca o pão. Aí ela deixa o pão, aí ela fala assim, ó, você amassou o pão pra mim comer, mas agora quem vai comer esse pão é você, toma. Aí o personagem lá do diabo fala assim, não, mas eu amassei pra você. Ele falou, mas agora é você que vai comer esse pão. E foi isso, e aí vem todo um outro rolê, toda uma história de dor, de sofrimento. E aí eu chorei como eu nunca chorei na minha vida. Aí foram quase 6 anos.
de traições, de mentira, de viver um inferno. E aí vem uma foto minha que eu já mostrei para vocês. Deu destruída, sem vida. Mas tudo fruto de uma desobediência, porque toda ação gera uma reação. Todo plantio tem uma colheita. Então, com Deus funciona assim, ó. A pessoa roubou. Ela foi lá, roubou alguém. Aí ela cometeu um crime. Aí ela vai ser presa pelo roubo. Aí ela vai pra cadeia. Aí ela tá presa. Aí lá na cadeia ela se arrepende. Ela se arrepende, ela confessa, ela faz todo o processo ali que a palavra fala. Ela verdadeiramente se arrepende, ela confessa, ela pede perdão. E aí Deus fala pra ela: você tá perdoada, eu te perdoo. Ah, então agora a porta da cadeia, da cela vai se abrir e eu tô livre? Não. Eu te perdoo, mas você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Você tem aí, 10 anos de pena. Você tá no primeiro, tem mais 9. Pode ser que pela graça e misericórdia do Senhor, ele diminua o tempo ali, mas que a pessoa vai pagar o preço da escolha que ela fez, ela vai pagar. Porque com Deus é sim, sim, não, não. Não é porque eu me arrependi que agora tá tudo certo e não vai acontecer mais nada. Não é assim que funciona, não. Então a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento. Porque muitas das vezes você está colhendo fruto daquilo que você plantou, igual eu colhi. Então agora você precisa começar a plantar uma semente nova. Uma semente de obediência. Uma semente de temor ao Senhor. Uma semente limpa na presença dele. Só Deus para tirar as escamas. Fazemos escolha e justamente é isso mesmo. Então que o Senhor hoje possa tirar as escamas dos olhos de vocês. Que vocês possam assim verdadeiramente se conectar ao Senhor. E deixar Ele limpar e Ele tirar tudo aquilo. Não questione. Eu passei perto de uma caixinha aqui e eu me senti incomodada. Joga fora, não tenha apego. Faz uma limpa na tua casa. Arranca tudo que não serve mais. Arranca tudo que está quebrado, tudo que está velho. Tudo que não tem mais utilidade. Observe as coisas que você tem apego. Eu tenho apego a um diploma. Está idolatrando o diploma. Põe fogo, é um papel. Se você não usa mais, se não serve mais para o seu trabalho, nem nada. Estou dando um exemplo, tá, gente? É igual o bonequinho. Quando o Senhor falou assim, tem um altar que me impede de colocar a mão e fazer o que eu preciso, quero fazer na vida de vocês, eu falei, é o quê? Me mostra, Espírito Santo. O Espírito Santo me mostrou, eu falei, cara, isso aqui está impedindo de Deus fazer a obra na minha vida. Você acha que eu vou ficar apegada a um curso? O que é um curso? O que é um treinamento? Para Deus não é nada. Eu ponho fogo, o Senhor quer que eu renuncie mais o quê? Eu renuncio. O que eu não quero é ficar longe da presença dEle. E aí tem uma frase, gente, eu achei ontem no meu caderno aqui, mas acabou que eu nem falei sobre isso. De repente eu falo amanhã, acho que não é pra falar ainda, né? Qualquer coisa eu falo amanhã sobre esse assunto aqui. Mas ela fala assim, Quando você se rende, o Espírito de Deus fala por você. Enquanto você espera Deus, Ele te reposiciona. Enquanto você aguarda, Ele te realinha. Quando você solta o caminho que não anda, sabe um caminho que não anda? Um trabalho que não anda, um relacionamento que não anda, sabe uma coisa que é travada, que não flui, que não vai nem para a direita nem para a esquerda, faz 10 anos que você está namorando, você não fica noiva, não casa, e você está sempre ali empacada no namoro. Então, quando você abre mão do caminho que não anda, algo novo começa a nascer dentro de você.
Peraí, gente. Peraí. Minha mãe tá passando com os cachorros aqui. Então, você precisa abrir mão do caminho que não anda mais. Se não está andando, é porque o Senhor não está nesse lugar. Você precisa entregar no altar do Senhor. Senhor, eu abro mão desse caminho que não anda, porque eu não quero mais arrombar porta nenhuma. Eu quero entrar na porta que o Senhor preparou para mim. Eu quero estar na porta que o Senhor tem. Eu não quero arrombar, eu quero só entrar. E aí você precisa abrir mão. Qual caminho não está andando? Salmo 121 fala: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Espírito Santo, isso aqui é uma anotação minha. O Espírito Santo não se impressiona com performance, não se escandaliza com limitações. É justamente quando você chega ao fim de si mesma que ele começa a falar por você. Então é quando você chega no fim de você mesma que você fala assim: eu me rendo. Deus, eu me rendo. Que ele começa a agir através, ele começa a falar com você. Quando você se rende. Quando você se coloca nesse lugar. Amém? Então que a gente possa, em nome de Jesus, renunciar. Que a gente possa ter discernimento, entendimento, que você não questione, que você apenas obedeça. Mesmo que não faça sentido para você, deixa Deus conduzir, deixa Ele guiar você. Eu estou sendo guiada, gente. A gente veio aqui para Minas sendo guiado. A gente não planejou, arquitetou e organizou tudo. Vamos para lá. E a gente veio. E a gente chegou aqui sem roteiro. Não tem um roteiro. Aqui que a gente vai fazer de manhã, aqui que a gente vai fazer à tarde, não tem um roteiro. A gente está sendo guiado pelo Espírito. E aí, ele coloca pessoas, ele coloca situações, ele tá fazendo, ele tá assim, ó, Deus tá guiando. E eu tô só confiando que o lugar que eu estou, na parte da manhã, é o Senhor cuidando. Que quando chega uma pessoa para falar comigo, é o Senhor cuidando. Que quando é o Senhor cuidando, é o Senhor quem tá fazendo, tá sendo guiado. Deixa Deus guiar você. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa Ele guiar o seu casamento. Deixa Ele guiar o seu financeiro. Convida o Senhor para ser seu sócio. Convida Ele para fazer parte dos seus negócios. Convida Ele para entrar no seu financeiro. Pai, meu financeiro está um caos. Mas convida Ele. E deixa Ele guiar. Deixa Ele limpar. Amém? Amém? Fez sentido para vocês? Vamos orar para a gente encerrar então? Fecha seus olhos. Ou fica em espírito. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nos colocamos em Tua presença. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos poda, mas o Senhor só poda a árvore que dá fruto para que ela dê mais frutos ainda. Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja Tu. Que Tu seja o canal, que Tu tenha liberdade para fluir entre nós. Que o Senhor possa dar a vocês discernimento, entendimento, inteligência, sabedoria. Que todas as escamas possam ser abertas. Que tudo aquilo que não agrada ao Senhor caia por terra em nome de Jesus. Que todo laço que o inimigo preparou, todo trabalho que está sendo feito, seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, guarda elas, reveste elas, guarda a casa delas, guarda o relacionamento, os filhos. Senhor, firma os pés delas na Tua presença. Tira toda a religiosidade, Senhor. Arranca do coração, da mente, toda a seta do inimigo, tudo aquilo que é escuro.
Nos coloca debaixo das tuas asas, Senhor. Nos coloca num lugar de total dependência de Ti. Nos guia, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro um dia abençoado. Eu declaro a presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Até amanhã. A gente se vê às 7 da manhã. Tá bom? Beijo, beijo. Tchauzinho.